todo na Bíblia com uma coisa. E a prosperidade divina está ligado com isso. Eu vou dar um exemplo bíblico e vocês vão me dizer o que vocês lembram através desse exemplo bíblico. Você que está em casa, fale aí com alguém, fale sozinho, mas fale também. Pensa, o que vem na sua mente quando a palavra de Deus diz assim: Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. O que vem na mente de vocês quando nós falamos essa passagem? Vão aí. O que vem? Hã? Oi? O evangelho. Mas é uma coisa, sem ser o evangelho. Vamos lá. Paulo plantou. Semente, estamos chegando. Paulo plantou. Apolo regou. Mas o crescimento dá Deus. Semente, que mais? Hã? Colheita. O que está ligado a semente e colheita? Hã? Cuidado. Uma coisa. Árvore. Árvore. Nós estamos falando de árvore. Queridos, a Bíblia, você sabia disso? Que a Bíblia nos compara com árvores? Árvore. É a árvore, porque a árvore, queridos, a gente tem que plantar e nós temos que regar, nós temos que cuidar. E em Salmos, a Bíblia fala, por exemplo, o justo florescerá como uma palmeira. E a palmeira é uma árvore. O tempo todo, Deus nos compara com árvores. Em João, Deus fala que Deus é a videira e nós somos os ramos. Somos parte da árvore. Então, queridos, nós precisamos entender e nos atentar aos códigos e aos segredos escondidos na palavra de Deus. Se Deus fala tanto de árvore e Deus nos compara tanto com árvore, nós precisamos estudar sobre as árvores. Nós precisamos entender o que Deus quer falar conosco através das árvores. E a maioria de nós, falo até eu jamais tinha estudado sobre árvore até o dia de hoje. Assim, dessa forma, querendo saber o que Deus quer dizer para nós através dessa árvore. Porque nós já até estudamos aqui sobre outras árvores, outros ensinos. Mas o que significa e o que tem a ver com o que nós temos esse ano? Portas abertas, lugar de novos começos. O que tem a ver uma árvore? E nesta noite, querido, eu quero revelar para nós, para você, duas coisas que vão te colocar em um nível de prosperidade que Deus sonhou para você. O Gustavo hoje, ele falou sobre isso aqui. É muito interessante que ontem foi o Lucas que ministrou sobre a oferta e tinha a ver com a mensagem também que eu ia... não foi ontem não, foi outro dia. Ontem foi o Kennedy que ministrou. Foi um outro dia, que acho que foi domingo passado, que o Lucas ministrou e tinha tudo a ver, eu ia preparar, eu falei a mesma mensagem dele. E hoje é o Gustavo. Não é a mesma mensagem, mas tem a ver com o que você falou aqui, sobre a prosperidade de Deus, que não é a prosperidade que nós muitas vezes pensamos e desejamos. A prosperidade de Deus é muito maior. Às vezes, você nem sonhou o que Deus está sonhando para você. Às vezes, você nem imagina o nível de que Deus quer te levar. Às vezes nem passou nos seus sonhos mais longínquos o que Deus quer fazer com você em 2023. Mas Ele, querido, é Pai. E como todo pai, Ele faz projetos lindos para os seus filhos. Os projetos que nós, pais, fazemos para os nossos filhos quando são pequenininhos, assim, igual esse que o Gustavo está com ele, igual o Isaac ali, igual várias crianças que estão aqui, né, de pequenininhas. Os projetos que nós temos para eles é muito maior.
Se nós chegarmos para o Isaac, que está com 6 anos, e falarmos assim: Isaac, qual é o seu plano de futuro? O que você pensa? Ele não tem. Agora, eu tenho certeza que o Daniel e a Bruna têm planos incríveis para eles. Nós somos pais e desejamos o melhor para os nossos filhos. E Deus, Ele tem o melhor para você. Porque você é filho dele. Amém? Os projetos de Deus são muito maiores do que o que você pode sonhar ou imaginar. Queridos, nós não sabemos o que pedir a Deus. Lá em Tiago, no capítulo 4, fala sobre isso. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. A maioria das coisas que você não tem é porque você não sabe pedir. E isso é algo que nós precisamos aprender. Tudo que eu tenho vivido hoje, eu vou falar da minha experiência. E como o Gustavo disse aqui, eu não estou falando de mim. Eu estou falando de algo que o Senhor tem nos ensinado e eu quero compartilhar com vocês. Tudo que eu tenho vivido até hoje, eu tenho pedido ao Senhor. E é muito interessante, o Kennedy, meus pais, as pessoas que estão perto, alguns, né? O Gabriel mesmo, eu já mostrei para ele algumas coisas, como que eu faço. Algumas pessoas aqui sabem, mas eu peço ao Senhor. Então, há muito tempo, eu sonhava com os meus pais perto de mim, próximos de mim. E hoje eles estão aqui. Eu não falei nada com eles. Aconteceu, mas eu falei com meu papai. Eu sempre falei com ele. Era meu sonho ter o Daniel aqui conosco, a família dele. Mas eu jamais pedi para o Daniel vir para cá. Eu não sei quanto tempo ele vai ficar aqui. Se é esse, se Deus vai permitir quanto tempo. Mas eu sei que nesse tempo que ele está aqui, foi um tempo que eu pedi para o papai. Eu não falei com ele, mas eu pedi. Então, muitas coisas, a igreja, a nossa casa, tantas coisas, o Senhor tem nos dado, porque nós temos pedido. E eu sei que muitos de vocês também têm recebido muitas coisas que vocês têm pedido, mas outras coisas nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Deus tem sonhado para você e para mim algo muito maior do que você tem imaginado agora. Muitas vezes nós só queremos pagar as contas. E Ele quer te prosperar de verdade, para que você possa começar a transbordar na vida dos outros. Não somente na sua, mas na vida dos outros. Hoje que Ele quer colocar a sua família firme na rocha e no propósito. Amém? Muitas vezes nós queremos e olhamos para o temporal. E Deus está pensando no eterno. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os caminhos deles são caminhos que nós não andamos. Ou seja, se fizermos o que Deus espera que façamos, para ter o resultado que esperamos, acredite, vai acontecer. Aleluia. Queridos, vai acontecer. Se você fizer exatamente o que Deus nos orienta na sua palavra para fazermos, vai acontecer na sua vida. O problema é que quando você espera alguma coisa e não faz, como vai acontecer? Olha só, nós esperamos ter conhecimento da palavra, ser um ministro da palavra, ou mesmo um ministro do louvor. Muitas vezes nós fazemos planos para emagrecer. Esperamos que um casamento dê certo. Queremos um excelente salário, mas nós não fazemos o que é necessário fazer. Queremos amigos verdadeiros,
mas não semeamos amizades verdadeiras na vida de ninguém. Se você não fizer a sua parte, nada vai acontecer. Deus está com as mãos abertas para te abençoar, mas você precisa dar o primeiro passo, porque Ele já fez tudo. E lembrando aqui que para você mudar a sua vida espiritual, faça o carisma. Se inscreva. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. O carisma começa agora em fevereiro e ainda dá tempo. E queridos, é uma bênção, muitos de nós já fizemos e nós sabemos o tanto que nós fomos impactados. Então, faça o carisma. Amém? E vamos para a palavra. Abra lá sua Bíblia no Salmo 1. E nós vamos ler do 1 ao 2. E nós vamos passar para vocês aqui a chave para recebermos a prosperidade divina. Amém? Então, primeiro, abriram, gente? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos, estes 2 versículos estão prometendo, é uma promessa, felicidade. Bem-aventurado, feliz. Deus está nos prometendo isso. E o que quer dizer ser feliz, como ser feliz? E eu acredito que todos nós aqui almejamos ser feliz. E para você ser feliz, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, você precisa seguir os conselhos do Senhor. E esta é só a primeira parte daquilo que nós vamos ver. Então, a primeira coisa que para sermos felizes o Senhor nos orienta é: não posso andar no conselho dos ímpios. Então, eu tenho uma decisão para tomar. Eu preciso escolher algo que vai impactar o meu futuro. Como, por exemplo, fazer uma faculdade, escolher a pessoa com quem eu vou casar. E aí, sabe o que eu faço? Eu procuro um amigo ou uma amiga que não teme o Senhor, que não conhece a palavra, que não anda de acordo com a sabedoria divina. Ou então eu vou até um parente mais próximo, o vovô, a vovó, o meu tio, minha tia, um primo, uma prima. São pessoas tão bacanas, são pessoas que me viram crescer, são pessoas que me amam tanto. Então eu vou até elas, pedir conselho para elas. Mas, queridos, elas não caminham com o Senhor. Elas não têm o Senhor no coração. Elas não conhecem a palavra. Eles não temem a Deus. A Bíblia diz: feliz é o homem que não anda no conselho do ímpio. Seja ele quem for, pode ser a pessoa mais linda, mais boazinha do mundo, mas se não teme ao Senhor, se não anda nos caminhos do Senhor, nós não temos que buscar conselhos com Ele. Vocês me desculpem ser dura, mas eu estou abrindo o meu coração para vocês. E nós precisamos ter isso firme dentro de nós. E como uma pessoa que não ama o Senhor, como que ela vai aconselhar sobre o destino que Deus escreveu para você? Como que ela vai dar esse conselho para você? Então preste atenção no conselho de Deus e obedeça imediatamente. Amém?
O outro conselho que a Bíblia nos dá é: não fica no caminho dos pecadores. Ou seja, se ele vai para cá, ande para o outro lado. Fuja, saia do caminho. E o outro é: não se assente na roda dos escarnecedores. Sabe aquelas pessoas que zombam de tudo e de todo mundo? São essas pessoas que o Senhor está falando. Não fique com elas. Não se assente com elas. E continuando a leitura, porque agora é que nós vamos entrar no ponto do que eu quero falar com vocês. Isso aqui é só o início, é o que os 2 primeiros versículos nos falam. Mas eu quero continuar com vocês no versículo 3. E é nesse versículo que estão as chaves. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, o que acontece? Será bem sucedido. Queridos, os 2 primeiros versículos prometem felicidade, prosperidade. Mas toda promessa na Bíblia, ela tem princípios a serem cumpridos. Então guarda isso no seu coração. Toda promessa bíblica tem princípios a serem cumpridos. Você não vai encontrar nenhuma promessa solta sem princípios a serem cumpridos. Se ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Portanto, tem que ouvir e obedecer. Tem uma condição antes da promessa. Muitas vezes nós queremos a promessa, mas não queremos cumprir a condição. E a palavra de Deus nos diz: se ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor da terra. É necessário ouvir, é necessário obedecer. E obedecer a quem? A palavra. A Bíblia, queridos, nos compara um homem com uma árvore. E ele está plantado junto a correntes de águas. Não é água parada, prestem atenção, mas é água corrente. E eu quero que você anote isso. Quando você começa a beber água, você encontra uma água parada, está ali parada. Uma água parada, ela é cheia de sujeira, muita sujeira. Se você pegar um pouquinho para fazer teste, você vai ver o tanto de bactérias que faz mal para você estar ali. Quanta sujeira que tem ali. E se você toma essa água vai, a sujeirada toda, todas essas bactérias que vão fazer mal para a sua saúde, tudo vai junto. Porque você está tomando uma água parada. Então a sujeira vai junto. Agora o Senhor está falando aqui de uma árvore que está plantada junto a uma água corrente. A água corrente, queridos, não tem pureza. Porque ela vai limpando, ela vai. E é interessante que a água corrente, está a água correndo aqui. Se você beber essa água que está correndo, só quando você for beber a próxima, não é a mesma. Porque ela já correu, já passou, o tempo todo ela está passando. É nova água. Cada vez que você toma uma água da água corrente, a próxima é nova. Esta árvore está plantada junto aos rios de água corrente, junto a rios, corrente, não de um lago. A água, querido, significa, na Bíblia, palavra. Ela tem 3 significados. A palavra, ela significa o Espírito Santo e ela significa mente renovada, metanoia, Romanos 12. Então, queridos, nesses versículos nós vemos aqui 3 conselhos, 3 coisas que Deus nos dá para a prosperidade divina.
Nós estamos entrando por portas. E esta é a primeira porta que Deus coloca diante de nós hoje. Esta palavra é a primeira porta de nós, para que as portas sejam todas escancaradas. Por quê, queridos? Aquela porta ali, ela está aberta. Essa porta aqui está aberta. Tem alguém aqui entrando por aquela porta? Não. Mas ela está aberta. Vocês concordam que ela está aberta? Vocês só vão receber o que está do outro lado se vocês passarem por ela. E Deus está abrindo uma porta para nós nesta noite. Ele está trazendo para nós a prosperidade divina. Para que todos nós, você que está aqui, você que está nos acompanhando, possamos ser prósperos conforme a palavra do Senhor. E ele diz, você é como uma árvore. Então, querido, se a água é a palavra, se a água é o Espírito Santo, e se a água é mente renovada, o que Deus está falando? Esteja próximo do Espírito Santo, aleluia. Este ano é ano de estarmos próximos do Espírito Santo, muito, e muito, e muito, e muito, e muito, muito. É ano de buscarmos o mover do Espírito Santo, de ouvirmos a sua voz, de receber tudo que Ele tem para nós. Nós precisamos estar perto do Espírito Santo. Ele habita em nós. Mas muitas vezes nós nos colocamos distante dele, porque nós não ouvimos os seus conselhos. O segundo, se a água simboliza a palavra de Deus, essa palavra tem que estar onde? Juntinho. Ela tem que estar no nosso coração. Temos que ler essa palavra todos os dias. Este ano de 2023, nós leremos essa palavra todos os dias, amém? Nós precisamos tê-la no nosso coração. E aí fala, renove a sua mente. Nós precisamos renovar a mente. E renovar com a palavra. Renovar com a palavra. Todos os dias, cada dia que você lê, nós lemos esses 3 versículos aqui. Está renovando a sua mente ou não está? Estamos alargando a nossa mente ou não estamos? A palavra de Deus, ela se renova diariamente quando lemos. Ela é a mesma. Há mais de 2000 anos, ela não muda, porque Deus não muda. A palavra de Deus é imutável, mas para nós ela se renova. Toda vez que nós lemos, ela vem e transforma a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Então, queridos, nós precisamos renovar a nossa mente para que nós possamos receber, como está lá em Romanos 12, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para nós. Amém? Características da árvore. A árvore, queridos, ela oferece muitas boas características para o ser humano. Muitas boas, várias coisas. Mas tem 2 que são consideradas principais, e é sobre elas que eu quero falar. Então, a Bíblia, como nós lemos aqui, ela tem folhas. E aqui a palavra promete que essas folhas não murcharão. A árvore, queridos, quando você vê uma árvore, aquela árvore frondosa, de que você lembra? Tem um sol e tem aquela árvore linda, maravilhosa, frondosa. O que você quer com essa árvore? Hã? Sombra? Sombra. Nós queremos sombra. A árvore, ela dá sombra. E sabe o que significa sombra na Bíblia? Significa descanso. Descanso. Mas a árvore, além de dar sombra, o descanso, ela dá uma coisa muito gostosa. Muitas, quem me acompanha no Instagram, vê que sempre eu posto caminhando ali pelo Bariri, ou então pelo Dona Flor, porque eu gosto de árvores, eu gosto de natureza, eu gosto de mato.
Eu sinto a presença de Deus ali. Eu amo os pássaros, eu amo a natureza no geral. Mas ultimamente, nesses últimos dias, né, nós temos caminhado ali no Bariri. E aí a mamãe leva 2 sacolinhas, na realidade 4. E aí sabe o que nós fazemos? Nós colhemos manga. Nós não temos árvore na nossa casa, né? Não temos pé de manga na nossa casa, nós vamos para o Bariri. Aí a gente vai de manhã cedinho, pegamos aquelas mangas mais cheirosas, gostosas. Então, queridos, a árvore, ela dá sombra e ela dá alimento. Amém? Então, eu quero que você anote isso aí, guarde isso no seu coração, anota aí se você está com a Bíblia. Anote aí, a árvore dá sombra e alimento. E o Senhor nos compara à árvore. Se você quer ser próspero, você precisa ser como a árvore. Ou seja, você precisa dar descanso e alimento. Amém? E isso você precisa dar para as outras pessoas. Descanso e alimento. O alimento, queridos, ele precisa sair de você. O alimento, ele sai da árvore. O alimento precisa sair de você, que é comparado como uma árvore. Você que ama o Senhor, que não anda com os ímpios e nem se assenta junto aos escarnecedores. Antes, medita na lei do Senhor dia e noite. Você será plantado como uma árvore, próximo às correntes de água, acessando o Espírito Santo, acessando a palavra e a renovação da mente. E aí você terá 2 coisas para oferecer para todo mundo que se aproxima de você. E você então vai começar a prosperar, amém? Você vai começar a prosperar, porque você estará dando alimento e descanso para as pessoas. Querido, Deus nos chamou para trazer paz para as pessoas, para sermos conselheiros, para impormos as mãos sobre os enfermos. Mas tem pessoas que ela leva perturbação, ela leva fofoca, ela leva maledicência, ela fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal do irmão. Ela não leva descanso para casa, para onde ela entrou. Ela não faz amizades, ninguém quer ficar perto dela. Sabe por quê? Porque é uma pessoa que não traz paz. Ela não leva paz para o seu trabalho. Ela não abençoa. Ela é uma pessoa que as pessoas querem se afastar dela. Como que uma pessoa assim vai prosperar? Se ela é uma árvore que não tem folhas, que não dá sombra e que nem dá alimentos. E sobre isso, queridos, eu quero falar sobre uma segunda coisa sobre as árvores. Algo que a palavra nos fala sobre a árvore e que é muito pesado. A segunda coisa é que a árvore que nunca dá fruto são perigosíssimas. Sabe por quê? Porque além dela não dar o alimento que precisa para outra pessoa, é a única coisa que o Senhor amaldiçoou na Bíblia. Nem o diabo o Senhor amaldiçoou, mas a árvore que não dá fruto, ele amaldiçoou. A árvore, a figueira no caminho de Betânia, Jesus amaldiçoou aquela árvore. Queridos, isso é muito sério. Nós somos comparados à árvore. E se nós não damos frutos, a palavra de Deus diz que ele amaldiçoa. Quantas vezes nós não paramos para pensar nisso? Sabe, queridos, a árvore que dá descanso, que é frondosa com folhas, a árvore que dá fruto,
O versículo termina dizendo: e tudo que este homem fizer, tudo que esta mulher fizer, vai prosperar. Tudo, queridos. O casamento, o negócio, o ministério, os seus sentimentos, tudo vai prosperar. É o que a Bíblia está dizendo. E a promessa de Deus, ela se cumpre. Mas primeiro nós temos que fazer a nossa parte, como nós já vimos. Se você for a árvore plantada junto ao rio de águas correntes, se você tiver o Espírito Santo e ouvir o Espírito Santo, não tomar decisões por você, mas ouvir o Espírito Santo. E se você tiver a palavra renovando a sua mente, pertinho, você começará a dar folhagem, consequentemente dará frutos, e a sombra e o alimento que sai de você vai atrair a prosperidade que está escondida dentro de você mesmo. Essa prosperidade está aí com você. Eu estou me lembrando aqui de uma família que quando nós chegamos aqui em Pará de Minas, essa família, eu não conhecia ninguém, nós não conhecíamos ninguém, o Kennedy conhecia algumas pessoas, mas nós não. E essa família nos acolheu. Essa família nos apresentou a outras pessoas, me ajudou a cuidar dos meus filhos, até comprar a casa. Com tantas coisas essa pessoa nos ajudou. Ele estava sendo uma árvore frutífera. Ele estava abençoando. E nós, queridos, precisamos, nesse ano de 2023, fechar a nossa boca para não murmurar, para não reclamar, para sermos bênção, para podermos sermos abençoados pelo Senhor. Amém? Queridos, todos nós temos o que compartilhar. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas o que eu vou falar? Se nós olharmos para o ano de 2022, quantas pessoas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você realmente ajudou? E muitas vezes as pessoas falam, mas eu não sei. Querido, se você abrir a boca, você tem muitas coisas para compartilhar. Você tem muitas bênçãos, muitas vitórias. Você tem tudo que Deus já fez e faz na sua vida. E eles estão sedentos por conhecer isso. Vocês já pararam para pensar? Se cada um de nós aqui ganharmos uma pessoa para Jesus, eu não sei quantos que nós somos aqui hoje, mas vamos supor que somos uns 200 aqui. Se cada um de nós ganhássemos uma pessoa para Jesus, no final do ano, seríamos 400. Quantas você ganhou o ano passado? Quantos estão aqui que você ganhou para Jesus? Árvore frutífera. Nós precisamos ser intencionais. Tudo que nós fazemos, nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos ser uma árvore junto a um rio de águas correntes. Nós precisamos entrar nesta porta. E para entrar nessa porta é necessário ser intencional. É necessário pegar a Bíblia e ler todo dia. Por acaso você fez o propósito de ler essa Bíblia o ano inteiro? Se não fez, ainda dá tempo. Faça isso. O ano passado você conseguiu lê-la ela toda? É importante. Quanto mais nós lemos a palavra, mais nós crescemos no Senhor. E mais a prosperidade divina vem sobre nós. Eu quero que você repita comigo, tá? Árvore que dá sombra e fruto atrai a verdadeira prosperidade. O pouco que eu tenho é muito para quem não sabe nada. Aleluia, aleluia. Queridos, o homem que Deus compara,
é como árvore. Quando a Bíblia diz isso, nós precisamos estudar as árvores para aprofundarmos mais no que o Senhor está dizendo. E isso é importante. É importante a gente se cuidar e saber das pessoas que nós estamos cuidando. Nós não precisamos e não devemos ficar olhando o que as pessoas falam, o que o mundo fala, o que a internet fala. Mas nós precisamos saber o que a Bíblia fala. Muitos de nós, às vezes, não honramos os nossos pais. E isso é um mandamento de Deus. Nós precisamos honrá-los. Às vezes ouvindo, às vezes estando junto, de várias formas. O primeiro mandamento para sermos prósperos, conforme a palavra de Deus, é honrar os nossos pais. Amém? Então, queridos, a folhagem vai chamar atenção. Os frutos serão para dar alimento a muita gente. A sombra será para dar descanso para as gerações. E eu declaro nesta noite que você será árvore frutífera e frondosa. Árvore que dá sombra e alimento. E muitos vão te procurar. Muitos vão te procurar e vão fazer a prosperidade que você precisa. Através das suas ações, a prosperidade que você precisa virá sobre a sua vida. Em nome de Jesus, porque é a palavra do Senhor. Este ano, querido, é um ano das portas abertas. E você precisa entrar pelas portas que o Senhor abrir para você. Então, concluindo, a primeira porta desse ano é a prosperidade verdadeira em todas as áreas da sua vida. Mas para você entrar por essa porta, você precisa, primeiro, não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Você precisa meditar na lei do Senhor, dia e noite. Se como uma árvore plantada junto à corrente de água, você ficar pertinho do Espírito Santo, Ele está dentro de você. Mas muitas vezes nós calamos a voz dEle. Nós não deixamos Ele falar. Então, se você ficar juntinho e preparado para ouvi-lo, caminhando com a palavra e o Espírito Santo, você dará sombra e no do devido tempo dará fruto. E assim você será bem-sucedido. Amém?